Eu tive escutando atentamente as falas dos senhores e depois da fala do vereador Mildinho, resta muito pouco a falar. Então, eu fiquei fazendo umas reflexões, que são as seguintes. Nós aqui nesse parlamento, nós já brigamos muito, nós já discutimos, houve muita fanfarronice, coisas assim, mas hoje por hoje, eu quero dizer para os senhores que eu estou muito orgulhosa desse parlamento. Eu vejo que no conjunto nós amadurecemos muito, muito mesmo. Houve um tempo nesses 3 anos que passaram, que eu até pensei se eu queria estar aqui mesmo, mas agora eu vejo que valeu a pena, porque todos aqui aprenderam, mudamos, amadurecemos, porque nós temos abraçado causas... Está escapando meu vídeo. Nós temos abraçado causas mais sublimes, como os animais. Nós mudamos a história dos animais nessa cidade. Eu com os senhores todos. A causa das mulheres também. Então, isso é muito sublime, isso eleva o nosso espírito. Pensando nisso, eu me lembrei de uma história interessante, que é o seguinte, parece que não tem a ver, mas tem. A minha formação acadêmica é história, arqueologia, e eu tive que estudar muita antropologia, porque a antropologia física ela é auxiliar da arqueologia. E nessa época da minha vida eu tinha um ídolo, que era a minha mentora intelectual, uma mulher impressionante, uma professora, uma antropóloga americana, professora da Universidade de Colômbia, considerada brilhante nos meios da antropologia. Se chama Margaret Mead. Talvez alguns senhores conheçam. Ela também foi diretora de museus muito importantes nos Estados Unidos. Então, tem uma história que nos tempos dela, ela faleceu em 76. Tem uma história do tempo que ela, sendo professora na Universidade de Colômbia, ela foi rodeada pelos estudantes que perguntaram para ela qual era o primeiro indício, o mais antigo indício de civilização que ela já havia encontrado nessas escavações arqueológicas que ela participava. E eles esperavam que ela dissesse assim, foi uma agulha, foi um anzol, foi um pedaço de cerâmica, qualquer um desses artefatos que comumente se encontram, né, em escavações arqueológicas. E ficaram surpresos quando ela disse assim, o mais antigo foi um pedaço de osso de fêmur feminino, quebrado e consolidado. Eles ficaram sem entender um pedaço de fêmur quebrado e consolidado. Então ela explicou, esse osso significa que esse ser humano, no caso feminino, mas podia ser homem também, que esse ser humano teve o seu fêmur quebrado. E qualquer ser animal, humano ou animal, nessas épocas remotas, que tivesse o fêmur queimado, ele estava condenado à morte, era uma sentença de morte, porque ele não teria como se alimentar, caçar para se alimentar e muito menos se defender dos predadores, das grandes feras que caçavam. Então, se esse ser sobreviveu, sabe por quê? Porque ele teve quem cuidasse dele, teve quem o alimentasse, quem o protegesse, então ele sobreviveu. E isso levou bastante tempo, até a consolidação do fêmur. E isso é o primeiro sinal da civilização humana. Então, como é que isso entra aqui? É o que nós temos que fazer, nós temos que cuidar uns dos outros. Isso é ser civilizado. Nós temos que abraçar todas as causas da humanidade. E esse período de pandemia está nos ensinando, está até nos forçando a fazer isso, cuidar um dos outros. Então, parabéns à vereadora Carla, porque ela também está fazendo a sua parte, né? Eu cuido dos animais e ela está cuidando das mulheres, com a colaboração dos senhores. Obrigada.